Oi gente, como vocês sabem, já comentei algumas vezes aqui no canal, eu sou do campo da comunicação e hoje quero falar nesse vídeo sobre o poder da comunicação e relacionar essa temática com questões de gênero e sexualidade. Então eu vou trazer bastante informações bem legais pra gente pensar um pouquinho sobre essas questões. E quero pedir para vocês fiquem comigo até o final e, principalmente, muito importante, se inscrevam no canal, curtam o vídeo para que eu consiga continuar produzindo conteúdos aqui nessa plataforma e para que esse conteúdo também possa ser compartilhado, socializado com mais pessoas aqui no YouTube. Bem, eu vou citar algumas notícias para vocês que possivelmente vocês já devem ter tido contato com essas notícias, né, no último ano sobre o Brasil, mas eu vou citar elas com o objetivo da gente pensar um pouquinho sobre o poder da comunicação, certo? O Brasil, no último ano, trocou quatro vezes de ministro da Educação, nesse último ano. O Brasil teve uma redução nas inscrições do Enem, a mais baixa dos últimos 13 anos, né? E essa redução se deve muito pela falta de políticas de isenção da taxa de pagamento para jovens que não têm como pagar, que não têm condições de pagar. O CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vai pagar apenas 13% das bolsas aprovadas esse ano, significando que de 3.080 bolsas, pouco mais de 300 bolsas serão pagas para estudantes no Brasil esse ano, significando que muitos estudantes não vão ter como continuar os seus estudos ou como desenvolver suas pesquisas por falta de bolsa. Eu mesmo não teria como produzir vídeos, não teria como me dedicar à minha pesquisa se eu não tivesse a bolsa, que é o salário do pesquisador e da pesquisadora, devido a gente dar aula, produz pesquisa, trabalha em conjunto com a universidade em vários setores. Eu trouxe então apenas esses 3 dados, mas que se a gente fizer uma busca na internet vai encontrar muitos outros relacionados à educação e o Brasil e a perda incalculável que nós estamos tendo, uma perda histórica, na educação nesses últimos anos aqui no Brasil. Eu estava lembrando agora, aí a gente fica conectando, ligando os pontos e percebendo que essas perdas, elas não são à toa e elas não são também por acaso, elas têm um interesse político por trás delas. Porque é interessante para esse governo que se diminua o número de inscrições de jovens, provavelmente periféricos, e que esses jovens eles não acessem a universidade. Por que é interessante que jovens não tenham condições de estudar porque não têm bolsa para estudar? Por que aconteceu essa troca tão rápida entre um e outro ministro da Educação? Essas questões elas são fundamentais para a gente pensar sobre o poder da comunicação. Lembrei aqui também da queima da Cinemateca que aconteceu semana passada, por inteiro descaso também, que isso justamente faz parte desse projeto que hoje está em pauta no Brasil, que hoje acontece no Brasil, através desse governo, esse projeto de desinformação e de deseducação do povo. Então, esse descaso, esse desmonte, esse abandono com o material cultural, o patrimônio cultural do Brasil histórico, faz parte desse projeto. E aí a gente pode fazer uma relação, pensar um pouquinho sobre o porquê as artes no geral, cinema, música, teatro, apresentações artísticas, são tão perseguidas no Brasil justamente porque elas têm essa capacidade de ruptura, com sistemas hegemônicos, com pensamentos hegemônicos, com pensamentos coletivos muito enraizados. A arte tem essa capacidade de nos tocar e de nos mover para outras realidades. E aí a gente pode lembrar também que recentemente o Bolsonaro deu uma entrevista e mandou uma jornalista calar a boca. Bem, não é a primeira vez que ele destrata jornalistas, em rede abertas e outras mais. Mas ele manda essa jornalista calar a boca e eu vou deixar os links, tudo isso que eu tô citando aqui, eu tenho deixado os links na descrição dos vídeos, tenho compartilhado também no Instagram do Desfazendo Ideias, então sigam lá também. Fechando esse parênteses. O Bolsonaro ele manda essa jornalista calar a boca e acusa a rede de TV aberta a ser destruidora da família, da religião, do homem de bem. E aqui eu quero trazer para vocês esse livro, que quem é da comunicação talvez já tenha tido contato com ele, que é O Poder da Comunicação, do Manuel Castells. Bem, nesse livro, já nas primeiras páginas, o Manuel Castells ele vai nos falar que o poder está no controle da comunicação e da informação, com o objetivo de calar as mentes, despolitizar e desinformar as pessoas. E com isso fechar canais, fechar conexões entre mentes individuais e mentes coletivas.
Para o Castells, pensar comunicação é pensar poder, e pensar poder é pensar comunicação. Então, ele não vai dizer que comunicação é apenas poder, e nem que poder é apenas comunicação, mas que essas coisas elas estão intimamente conectadas. E aí eu me recordo de uma palestra da Conceição Evaristo, que ela fez essa semana no Fazendo Gênero, e eu vou deixar o link aqui também na descrição, na qual, logo no início da fala dela, ela pergunta: você sabe com quem está falando? Né? Porque geralmente essa pergunta ela é feita por algumas pessoas que se colocam num lugar e no direito de falar. Né? Então, ela inicia essa fala perguntando: você sabe com quem você está falando? Justamente para lembrar que existem pessoas que podem dizer e pessoas que podem se fazer ouvir. Pensando essa pergunta da Conceição Evaristo, eu faço ligação com uma pergunta que a Donna Haraway, num texto dela chamado Saberes Localizados, ela faz, na qual ela pergunta: e quem não teria crescido torto, com uma produção de conhecimento completamente enviesada e produzida por um grupo de pensadores que são brancos, eurocentrados, homens brancos eurocentrados? Né? É a história contada sob o ponto de vista dos vencedores, como a Djamila bem lembra no lugar de fala, quando ela lembra a frase de Walter Benjamin, né? Dizendo que a história é contada sob o ponto de vista dos vencedores. Bom, até aqui com essas informações a gente pode pensar a partir de dois aspectos, né? Que é a produção de conhecimento. Quem que produz esse conhecimento, ou quem que produziu historicamente esse conhecimento, por exemplo, sobre o nosso corpo, sobre o nosso gênero, sobre as nossas sexualidades. Né? Então, quem tem o poder de dizer e quem pode se fazer ouvir nesse meio de produção científica e de produção de conhecimento mesmo. E a segunda questão é quem tem acesso a poder produzir um outro tipo de conhecimento, já que principalmente no Brasil, né, o nosso cenário hoje, atual da educação, é impedindo que periferias acessem a educação, é impedindo que pessoas estudem, tenham acesso à universidade e poder produzir também conhecimento. A Erika Hilton, no programa Roda Viva desse ano, né, a Erika Hilton foi a vereadora mais votada do Brasil, né, maravilhosa, e ela faz uma observação muito pertinente para a gente pensar essas questões, que é trabalhar na política hoje, né, pensar em políticas que beneficiem o povo, é muito difícil e está muito complicado na atualidade do Brasil, justamente porque tem que se pensar, antes disso, tem que se pensar em como impedir retrocessos na educação, enfim, em todos os setores que se pode atuar. E aqui eu já faço um gancho para a gente pensar o poder de comunicação e falar sobre questões de gênero, né, fazer essa conexão com questões de gênero e sexualidade. Eu acredito que para a gente pensar essas questões, nós temos que ter uma centralidade, que é entender e perceber essas questões como complexas, que nós não podemos reduzir esses discursos, por isso fica muito mais fácil aderir a essas narrativas, por exemplo, mulheres só usam rosa, mulheres têm uma essência feminina, homens têm uma essência masculina, por isso homens são homens, mulheres são mulheres. Né? Quando nós aderimos a esses discursos que são naturalizados, mas não por isso eles são naturais, né? Eles são naturalizados ao longo da nossa história, nós deixamos de questionar e de pôr em pauta outras questões. A Amanda Palha, que é uma ativista transexual, ela tem uma fala maravilhosa numa palestra, que eu vou deixar aqui o link também, na qual ela diz: se os conservadores atacam as nossas vidas, que são as vidas que eles entendem, que são as vidas que não merecem serem vividas, com o discurso eles querem acabar com a família, ou seja, LGBTs, feministas querem acabar com a família, e isso funcionar, esse discurso, né, eles querem acabar com a família, funcionar como uma contranarrativa antissistêmica, então nós devemos afirmar sim, nós queremos acabar com a família. Né? Se acabar com a família significa diminuir, reduzir a violência contra as mulheres, significa dizer que as mulheres elas são donas do próprio corpo, significa dizer que nós queremos mexer ou repensar o desejo heteronormativo, então sim, nós queremos acabar com a família. Porque o que nós estamos pensando nessa questão é o que cabe dentro desse conceito de família, né? O que cabe dentro dessa ideia de família e o que fica de fora, né? Quem não é considerado família. O que se diz sobre o que é ser uma mulher e sobre o que é ser um homem. Né? O que se diz quando se diz que uma mulher é bela, recatada e do lar. E quais as consequências que as mulheres sofrem quando elas não se enquadram ou não se encaixam dentro desse perfil bela, recatada e do lar. Então, quando nós falamos de gênero e sexualidade, nós estamos falando sobre pedagogias dos afetos, pedagogias dos desejos, que são formas e formas de ensinar as pessoas a sentir, a amar,
a odiar, a rejeitar alguns corpos e outros não. Falar sobre questões de gênero e sexualidade, então, né, produzir conhecimento acerca dessas temáticas, é falar sobre o lugar da mulher na sociedade. Né, é dizer para a mulher que ela é dona do corpo dela, que ela pode escolher entre ter um filho ou não, e que se ela escolher ter um filho, o pai tem a mesma responsabilidade que ela nessa relação. Né? Então, quando nós falamos sobre gênero e sexualidade, nós estamos mexendo numa estrutura muito profunda da sociedade, que fala sobre lugares de exploração e de dominação, né? Que tira a mulher desse local apenas de reprodução da mão de obra, da força de trabalho, e também do trabalho reprodutivo. No texto Corpo Educado, Pedagogias da Sexualidade, da autora Guacira Lopes Louro, ela vai nos falar que sexualidade envolve linguagens, discursos, narrativas, convenções sociais que são processos profundamente culturais e plurais também nas nossas sociedades. Ela vai nos dizer que para a gente compreender sobre sexualidade, nós temos que partir de 2 pontos. Primeiro, entender que a sexualidade ela não é pessoal, apenas pessoal, né? Ela é política e também social. E segundo, entender que a sexualidade ela é construída. Então, nós aprendemos sobre sexualidade, sobre o nosso corpo, a partir de muitas instituições e de vários jeitos, várias formas. Ela vai nos falar, então, que o nosso corpo, né, os nossos corpos, eles são adequados dentro de critérios estéticos, higiênicos e morais. E com isso eles são ensinados, disciplinados, aprovados ou não, categorizados dentro dessa lógica para produzir uma sexualidade que é dita normal, né? Dentro, claro, da heterossexualidade. Essas pedagogias, então, que nos ensinam como ser mulher e como ser homem, significa dizer que só se é mulher e só se é homem quando se corresponde, quando se está coerente com a norma heterossexual, fazendo com que se crie critérios de avaliação para dizer o quanto uma mulher é uma mulher e o quanto um homem é um homem. Né? Então, aqueles corpos que se afastam desses padrões generificados binários do que é ser um homem ou do que é ser uma mulher, fazendo com que eles sejam vistos como doentes, como diabólicos, como fora da lei, como anormais. E é interessante observar que essas práticas, essas linguagens, que são pedagogias que nos ensinam sobre o que é ser feminino e o que é ser masculino, elas são postas em ação através de todas as instituições sociais. Então não há nada que fuja ao gênero, né? Nós aprendemos através das instituições da família, da igreja, da escola, da lei, que produzem essas ações sobre nós e que nos deixam marcas. Bem, eu anotei 5 coisas para a gente pensar sobre o poder da comunicação relacionada a gênero e a sexualidade. E a partir dessas coisas a gente vai poder pensar muitas outras, né? Eu só vou citar essas 5 para a gente refletir mesmo o quão importante é no nosso cotidiano produzir micro-rupturas dentro das relações que nós conseguimos, mesmo que a gente não vá mudar muita coisa, mas que falar sobre isso pode fazer diferença na vida de pequenos grupos ou que seja de uma pessoa apenas. A primeira coisa, então, para a gente pensar sobre o poder da comunicação em se falar sobre gênero e sexualidade é pensar que falar sobre isso significa protagonizar a diversidade e as minorias. Significa retirar o falo do homem branco, né? E dizer, olha, agora você tem que ficar em silêncio e escutar as vozes que são plurais, né? E essas vozes, elas têm a capacidade de produzir conhecimento e de se fazer ouvir nessa sociedade. A segunda questão para a gente pontuar é que falar sobre, desfazer o equívoco de que falar sobre gênero e sexualidade é falar sobre LGBT, é falar sobre transexualidade, sobre lésbicas, sobre homossexualidade, sobre gays, sobre bissexuais. Não, gente, a gente tem outras questões para se falar. Então, quando nós falamos sobre gênero e sexualidade, pode significar falar sobre o movimento LGBT e as suas vivências, enfim. Mas falar sobre gênero e sexualidade está muito além disso. Como eu citei antes no vídeo, o gênero está em absolutamente tudo na nossa sociedade. E quando nós falamos sobre gênero e sexualidade, nós estamos falando principalmente sobre relações de poder, de exploração e de dominação. A terceira questão sobre falar sobre gênero e sexualidade e o poder que está nisso é transgredir a lógica da branquitude heterocentrada. Né? A Maria Lugones, ela nos fala, e eu acho que eu citei isso em algum outro vídeo, eu vou deixar o link aqui, que nós só somos conhecidos quando nos dão um gênero, nós só somos conhecidos como humanos quando nos dão um gênero. Então, se a gente não é nem menina nem menino, a gente se desumaniza, ou nós somos desumanizados. Né, que é essa confusão que as pessoas fazem e não entendem quando se fala de não binarismo. Né?
E essa questão de transgredir a lógica da branquitude heterocentrada está muito ligada com a pergunta que a Conceição Evaristo faz, né, que eu citei no início do vídeo, que é: você sabe com quem você está falando? E a quarta questão para se pensar sobre gênero e sexualidade é que, falando sobre isso, nós temos condições de produzir debates, conhecimento, narrativas sobre as violências que não são nomeadas. Eu comentei isso no vídeo sobre violências, né? Reconhecer, aprender a reconhecer os diferentes tipos de violências que nós sofremos, né? E a quinta questão, que é falar sobre gênero e sexualidade, é falar sobre como desconstruir o medo do outro que não sou eu. Né? É reconhecer humanidade no outro, independente da sua orientação sexual, do seu gênero e da sua sexualidade. E aí eu insiro, com certeza, né, eu sempre cito os debates também de raça, porque as filiações feministas às quais eu me identifico não podem pensar questões de gênero e sexualidade sem pensar junto, sem refletir junto as questões de raça, principalmente, né, no contexto que nós vivemos hoje no Brasil. Bem, para encerrar esse vídeo, quero ler para vocês uma frase, um trechinho do Foucault na História da Sexualidade, onde ele fala que para a gente entender os discursos sobre nossa sexualidade, nós temos que entender uma relação entre o que fazemos, o que estamos obrigados a fazer, o que nos está permitido fazer, o que nos está proibido fazer no campo da sexualidade, e o que está proibido, permitido ou é obrigatório dizer sobre o nosso comportamento sexual. E se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que todas essas coisas elas estão intimamente conectadas com as questões de gênero e também com as questões de raça. Então, pessoal, encerro esse vídeo deixando a dúvida, né, para que a gente pense sobre essas verdades, essas certezas que nós temos sobre os nossos corpos e sobre as nossas sexualidades, para que a gente comece a pensar um pouquinho como eles são construídos ao longo da nossa vida. E com isso a gente descubra e pense e reflita melhor sobre os nossos desejos e quem nós somos no mundo. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe no vídeo e possam curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que vocês acham necessárias. E é isso, até o próximo vídeo, beijinhos!